Todos os irmãos, Deus te abençoe nessa noite de maneira poderosa. Hoje para nós é um dia muito especial, porque como igreja nós nos reunimos para fazer um memorial ao Senhor, celebrando não a sua morte, mas celebrando a sua ressurreição. Mas quando Jesus nos orientou que fizéssemos este memorial, Ele também fez uma recomendação. E a recomendação é esta: fazer isso em memória de mim. Então todos os louvores hoje são voltados para a nossa expressão de gratidão pelo sacrifício feito na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Antes éramos inimigos de Deus, mas o seu sangue nos reconciliou com Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus, hoje nós somos feitos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos ler os versos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 19, versos 23 e 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. O mal do século não está acontecendo fora da igreja do Senhor Jesus. Está acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Em uma reunião como essa, nós precisamos receber de Deus esta mensagem e aplicar na nossa vida. O tema hoje é a apatia. Nós não podemos ser cristãos apáticos. Apatia tem como um dos sinônimos a palavra desinteresse. O povo de Deus não pode ser desinteressado das coisas de Deus. É impossível você vir à presença do Senhor e não se envolver no culto ao Senhor. Nós não podemos ficar apáticos, desinteressados, apenas como quem veio assistir a um espetáculo ou alguma coisa para lhe distrair a mente, os pensamentos talvez negativos. E já ouvi algumas vezes dizer assim: eu gosto de ir ao culto porque lá a gente recebe palavras positivas. Recebemos também, mas a palavra de Deus, acerca dela, diz que a sua palavra é uma espada que corta para quem prega e corta para quem a recebe. Mas o Senhor mesmo, que muitas vezes faz a ferida em nós com a sua espada, é Ele mesmo quem nos cura. Ele faz a ferida, mas Ele cura. Assim como o seu lado um dia fora ferido, e o texto sagrado diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas nós somos sarados. Você que hoje veio a essa reunião, quando celebramos em memória do Senhor esse culto, você precisa sair daqui crendo que, se há uma enfermidade em você, o texto sagrado nos garante que você não precisa sair daqui nesta noite doente, porque pelas feridas do Senhor nós podemos ser curados. Quem crê nisso, dá glória a Jesus aí. Glória a Jesus, eu creio. Pelas feridas do Senhor
nós podemos ser curados. O texto é um texto que mexe muito com a gente, porque é um texto de tristeza. O Senhor Jesus havia passado uma noite de tortura, uma noite de interrogatório, e agora, pendurado no madeiro, os soldados que estavam embaixo, como se nada diferente estivesse acontecendo fora da sua rotina habitual. Eles começam a jogar sortes para ver com quem ia ficar a melhor parte da roupa do Senhor Jesus. A primeira parte, que era as vestes, vamos despedaçar, cada um fica com uma parte. Eu não sei se você iria querer levar para casa uma roupa cortada em 4 pedaços. E eu me ponho a pensar, por que eles repartiram as vestes do Senhor? Talvez como uma lembrança de um momento importante. Afinal de contas, quem estava ali no madeiro pendurado era um nazareno, aquele que ficou conhecido entre os próprios judeus como o rei dos judeus. Então, cumprindo uma palavra profética, eles dividem as vestes. Mas quando olham para a túnica, uma peça rara, sem costuras, sem defeitos, eles fazem um sorteio entre si, diz assim: não vamos fazer isso, uma peça tão linda, não vamos fazer o que fizemos com as vestes, vamos sortear e a quem for sorteado vai receber um presente. Mas isso tudo é muito triste, porque nos impressiona o desinteresse deles com o que estava acontecendo. Dentro da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar antenados com o soprar do vento do Espírito sobre nós, entre nós. Não podemos ficar apáticos. Por isso, culto é interação, culto é celebração, culto é adoração. E não dá para celebrar um culto a Deus com todo o coração sem nós nos emocionarmos, sem nós sentirmos a presença dele. Talvez você comece o culto até sem sentir nada, mas na medida em que você vai abrindo o seu coração e vai tocando o coração do Pai com a sua adoração, a presença dele vem e te cobre. Não dá para ficar indiferente, não dá para sermos apáticos. Aqueles soldados, eles não tinham nenhuma culpa na sua apatia, no seu desinteresse. Afinal de contas, era papel deles crucificarem aqueles a quem Roma havia julgado. Mas não é assim com o povo de Deus. Hoje, a dor do próximo deve doer em nós também. Hoje, aquilo que entristece o ser humano deve mover o nosso coração também. O Senhor nos deu exemplo disso. O Senhor, na cruz do Calvário, nos deu a lição sobre todas as lições, quando mesmo sofrendo, sangrando, esvaindo em vida, ele pediu ao Pai para que o Pai não lhes impusesse a culpa desse pecado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A minha oração nesta noite é para que o Senhor Jesus, que está à direita de Deus, hoje, intercedendo por cada um de nós, continue intercedendo como intercessor, como sumo sacerdote, a meu e a seu respeito, dizendo: Pai, ele não sabe o que está fazendo. Pai, ela não sabe o que está fazendo. Só alguém que ama se entrega como Jesus se entregou. Nesta noite nós estamos refletindo sobre um amor que não comoveu aqueles que estavam envolvidos com os negócios dessa vida. O povo de Deus, apesar de estar neste mundo, nós não podemos nos envolver com os negócios dessa vida de maneira tal que fiquemos indiferentes às coisas que Deus tem feito no nosso meio. Indiferentes àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não fique indiferente, não fique apático. Celebre quando você vê
que alguém pelo Evangelho fora transformado pelo poder de Deus. Celebre quando você vê que alguém, pelo poder do Evangelho, ficou liberto de um vício, ficou liberto de um mau hábito. Celebre, não fique indiferente. Alegre-se com aqueles que se alegram, e chore muito com aqueles que choram. É melhor você estar preparado para dar um abraço em alguém que precisa de um acalento, do que você ser acalentado. Não dá para ficar indiferente. A igreja tem sido chamada a andarmos não só em unidade, mas somos chamados a andarmos em amor. A Bíblia descreve sobre o amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja Deus que o amor cobre, como diz a sua palavra, uma multidão de pecados. Somos salvos pelo amor, fomos alcançados pelo amor, estamos aqui por causa do amor dele. Não é porque eu digo eu amo, por isso eu vim ao culto. Não, ele nos amou primeiro. Ele é o exemplo, ele é quem deu o primeiro passo. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, com toda certeza. Quando lemos Salmo 22, 18, se você quiser tomar nota, o salmista diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. É uma palavra profética. Foi exatamente o que aconteceu aos pés da cruz. Mas a Bíblia tem um monte de referências de pessoas que estavam diferentes ao que estava acontecendo. A primeira pessoa que a palavra de Deus narra foi Caim. E depois que assassina o seu irmão, e depois que ele é perguntado pelo próprio Deus e Pai, ele disse: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Indiferença, apatia. Temos que ter muito cuidado, irmãos, de não sentirmos a dor de alguém no nosso trabalho, ou de alguém a quem temos afeição, e não sentirmos a dor das pessoas que moram conosco, a nossa família. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Diz Caim. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, nas suas caminhadas diárias, ele olha para Jerusalém, e ele se lamenta em Jerusalém, olhando para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, ah Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis cuidar de você, eu quis proteger você, eu quis prover para você, como a galinha traz os seus pintinhos debaixo das suas asas e os aquece. Quantas vezes eu quis aquecer você com o meu amor, mas você está indiferente, Jerusalém. Será que hoje o Senhor Jesus teria essa mesma fala a seu respeito? Será que hoje você estaria no grupo daqueles que estavam prontos para repartir as vestes e quem sabe até ser o bem-aventurado e levar uma linda túnica para casa, como um troféu, como um objeto para dizer: eu participei da crucificação? E você diz: Deus me livre. Mas quando estamos indiferentes, nós não percebemos a gravidade daquilo que nos torna frios, secos, insensíveis. Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quando lemos Mateus 27, versículo 4, depois que Judas trai o Senhor, e tem não um arrependimento, mas ele tem uma dor na sua consciência, um remorso. Remorso não transforma ninguém. Se você quer ser transformado, se você quer sair das garras do pecado, você precisa de todo o coração ter arrependimento, porque remorso não vai salvar você. E quando o texto sagrado de Mateus narra isso, diz que ele, desesperado, ele diz: pequei traindo sangue inocente.
e aqueles que pagaram a Judas o preço que ele mesmo designou. Ele diz que nos importa isso, esse é problema seu. Não é problema nosso, Judas, se você traiu o seu mestre. Isso é problema seu, não vem jogar essa culpa para nós. Nós pagamos bem, pagamos o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Aqueles que pagaram para Judas sair estavam indiferentes. Irmãos, talvez só na eternidade nós vamos entender, eu creio que isso vai nos ser revelado, o que se passou na mente e no coração de Judas, depois de ter visto tudo que viu, depois de ter ouvido tudo que ouviu, e ter traído o Senhor. E a minha oração nessa noite é para que não exista em nenhum de nós um Judas, aquele que trai o sangue inocente. Que não exista em nenhum de nós aquele que está disposto a negociar aquilo que é inegociável. Por melhor que seja a oferta, por mais rentoso que lhe pareça, não negocie o inegociável. A apatia tem esse poder de matar. A apatia não é só pouco caso, ela é descaso. Se você, nesta noite, olhar para dentro do seu coração, como lemos na abertura desse culto, pedindo a Deus para que Deus sondasse o seu coração, você consegue enxergar o seu descaso com Deus e com suas coisas, com o seu reino? Não sei. Mas eu confesso de culto, irmãos, que quanto mais perto dele, maior é a convicção do quão pecadores nós somos e como carecemos da misericórdia de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, maior é a nossa consciência de quão miserável nós somos. Mas ele nos ama, o Senhor ama-nos. A gente tem visto hoje muitas coisas acontecendo de ruim no nosso planeta por conta da apatia, por conta do descaso. Se você olhar a construção civil, mesmo em meio a tanta crise, está bombando aqui no estado. Quantidade de prédios novos que estão sendo erguidos, muitos prédios, graças a Deus. Isso significa o quão rico o nosso país é, e que ainda há uma esperança para nós que esperamos em Deus uma intervenção em nossa nação. Muitas construções novas. Vindo para cá hoje, para o culto, mais cedo, nós viemos observando quantos negócios novos no meio da crise surgiram só nessa reta da minha casa para cá. E a gente pode dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor está enfiado nisso. Ele tem propiciado isso. O que não podemos é estar indiferente do que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo tremendo na nossa nação. Deus está usando o próprio governo para trazer o seu reino. Lembrando-nos sempre que Deus não precisa do homem para nada. A honra é do homem em poder cooperar com o Senhor para que o seu reino venha. É por isso que cantamos: que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Aqui diz na palavra do Senhor que aqueles então homens, soldados, pagos, que tinham que cumprir com o seu dever, estavam no melhor do exercício do seu dever. Eu jamais talvez seria um médico ou um enfermeiro. Eu fico assim muito impressionado quando vejo sangue. Eu fico muito impressionado quando vejo alguém machucado. Eu recebi na passagem de ano, há 33 anos atrás, quando a Rodovia do Sol não tinha essa largura que tem hoje. Eu tinha saído do culto, na passagem de ano, dia 31 de dezembro, terminamos o culto na igreja Olheiramento, e naquele dia eu resolvi vir à praia. E quando eu estava passando a Rodovia do Sol, ali em frente do Hospital Santa Mônica,
Na minha frente teve uma batida, 3 carros envolvidos, e eu vi 8 pessoas se debatendo na minha frente. Eu fiquei apavorado, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Às vezes o choque é tão grande que você não sabe se você corre, se você socorre, se você grita, se você estende a mão. O que fazer? 8 corpos na minha frente, as pessoas agonizando. Isso é um filme que passa na minha cabeça, porque 3 deles estavam ali tão bêbados que não estavam sentindo nada. Um dos motoristas do carro que bateu teve um afundamento aqui na caixa torácica, teve todos os seus dentes quebrados, estava consciente, conversando, de tão bêbado, mas eram 8 corpos no chão. Eu não teria coragem, não é esse o meu chamado, e aquilo muito me impressionou. Mas para aqueles soldados que ali estavam, era algo normal, natural. E quando nós estamos vendo, ao mesmo tempo que a gente vê edificações lindas sendo erguidas aqui em Vila Velha, há bem pouco tempo nós temos visto, tem prédios que estão caindo também. Na Serra, no começo desse ano, nós vimos uma caixa d'água em um condomínio que havia sido recém-inaugurado. Ela caiu com tudo. E quando você vê, não é só um erro estrutural, é descaso, é apatia. O que acontece quando um imóvel é abandonado? Ele começa a dar um novo tipo de vida dentro dele, por causa do descaso. Você pega uma casa novinha e fecha essa casa com tudo novo, tinta nova, parede nova, janelas e portas novas, e volta ali um ano depois. Você vai ter um pequeno impacto, porque onde há descaso, a morte começa a se manifestar. O que acontece numa plantação que não é cuidada, onde a erva daninha não é tirada? A erva daninha vai sufocar a vida daquilo que presta. Descaso, apatia, e assim muitas vezes a gente permite na nossa vida. Descaso, apatia. Com as coisas de Deus nós não podemos termos descaso. Nós temos que fazer tudo que fizermos para o Senhor, não é fazer de todo o coração somente, é fazer o meu melhor. Você precisa fazer o seu melhor. Assim como Deus tem um monte de bênçãos separadas para o seu povo, Ele também tem um conselho de maldição. Ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou com descaso, ou com apatia, ou de qualquer maneira. Na igreja, as pessoas apáticas com a oração, com a palavra de Deus, têm ficado a cada dia mais frias, a cada dia mais longe do Salvador. E um dos primeiros sintomas de quem está morrendo espiritualmente por causa do descaso é a pessoa para de se alimentar da palavra de Deus. Quem está doente não come. Quem está doente perde a vontade de comer muitas vezes. Esse é um dos sintomas fortes espirituais. A pessoa para de ler a palavra de Deus, daqui a pouco ela para de orar, daqui a pouco ela para de congregar, porque o descaso tomou conta dela, a apatia cresceu nele, e isso é uma coisa muito grave. Então, quando o Senhor nos dá nessa noite a oportunidade de podermos louvar a Deus pelo que foi feito na cruz do Calvário, nós não podemos, à semelhança daqueles soldados, copiar-lhes o exemplo e repetirmos na nossa vida diária o descaso com as coisas de Deus. Eclesiastes capítulo 10, no verso 18 diz: por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes ou preguiçosas a casa tem goteiras. Você tem que cuidar daquilo que Deus tem te dado.
Você tem que cuidar da sua fé. Você tem que cuidar da manutenção do seu crescimento espiritual. Você não pode, de maneira nenhuma, estacionar numa experiência espiritual e viver dessa experiência para o resto da sua vida. Não. Quem anda com o Senhor vive e experimenta coisas novas todos os dias. Mas se você se tornar alguém apático, você vai viver uma vida de saudades do passado. E a Bíblia diz que do céu para cada um de nós há um rio disponível de águas correntes, que sai do trono de Deus, que invade o nosso interior. Foi o rio que o Senhor Jesus falou para aquela mulher que havia ido até o poço buscar água e teve um encontro com Jesus. Ele disse: se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem é a pessoa que está te pedindo água para matar a sede desse sol escaldante, você iria pedir água viva que iria fluir do seu interior. E Ele, o Senhor, tem nos dado água viva, e essa água viva é o que tem sustentado a fé e a vida da igreja durante esses 2000 anos da obra da cruz. A dieta da palavra de Deus vai matar você. Se tem uma coisa que nós podemos usar a tecnologia, hoje tem aplicativos para várias coisas. Isso é muito bom. Tem aplicativo até para lembrar você que é hora de você se levantar e dar uma caminhadinha e voltar para o seu local de trabalho. O aplicativo te avisa isso. Você tem aplicativo que vai avisar você que é a hora de você tomar um copo d'água. Nós temos aplicativos para isso. Eu não tive ainda a curiosidade de pesquisar se existe um aplicativo que diz a hora de ler a palavra de Deus. Os meninos estão aqui, é uma boa ideia vocês criarem um aplicativo, porque é hora de ler a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai Celestial. Como fazemos a vontade do Pai Celestial? Nós nos despertamos para o exercício da vontade do Pai, lendo a sua palavra, meditando nela dia e noite, como nos diz a palavra do Senhor. Mateus 10, eu quero ler com você, versos 37 e 38. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós estamos chegando à conclusão da nossa meditação. Versos 37 e 38. O Senhor dá uma palavra que, à primeira vista, nos parece ser uma palavra muito pesada. Ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos ler juntos? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não dá, não tem como. Não dá para dizer sou um cristão colocando qualquer coisa no lugar de Deus. Se o Senhor Deus diz que Ele espera que o meu amor a Ele seja maior do que o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha mulher. E quando nós colocamos coisas menores do que o pai, a mãe, o filho, uma mulher, o esposo, quando fazemos isso, nós estamos assinando que com a obra da cruz nós estamos totalmente indiferentes, apáticos. Então não seja indiferente à obra da cruz. Não leve uma vida descompromissada de qualquer maneira. Eu quero, na conclusão dessa meditação, dizer a você da parte do Senhor que você precisa voltar a ter o zelo pelas coisas de Deus, por mais que esse zelo te consuma.
Há uma palavra profética que diz: o zelo pela tua casa te devorará. Quando nós somos zelosos, o nosso zelo nos consome. Que zelo é esse? É o cuidado de não entristecermos o coração do Pai. Porque aprendemos com Ele mesmo. Ele nos deu a sua palavra, Ele diz que Ele tem zelo, Ele vela pela sua palavra, pelas promessas que Ele dedicou a cada um de nós para cumpri-las. Então, se Deus zela pela sua palavra para cumpri-las na nossa vida, seja no aspecto positivo ou negativo, conforme as nossas atitudes ou indiferença, então eu também preciso ter o cuidado de olhar aquilo que entristece o Espírito Santo e aquilo que me afasta de Deus. E você está sendo hoje aqui com uma dica: não seja apático. Quer retomar sua vida com Deus? Busque a presença de Deus lendo esse livro sagrado. Igreja Batista Renovada em Itaparica. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nosso compromisso com o Senhor Deus é em obedecermos a sua palavra, mesmo que isso seja muito penoso para cada um de nós. Nem sempre é difícil, nem sempre é fácil obedecer. Obedecer às vezes nos arranca pedaços. Obedecer muitas vezes nos faz sentir a dor de quem está morrendo. Obedecer muitas vezes, por maior que seja a nossa expressão de amor, ela não acontece sem gerar em nós dor. E se você tem crescido no Evangelho que te promete só vitória, só sucesso, esse Evangelho é falso, é outro Evangelho. Quando lemos a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, nos mostra que todos aqueles homens de Deus, que serviram a Deus com integridade, a maior parte deles honraram a Deus, perdendo a sua própria vida. E o Senhor não os livrou daqueles dias da sua tribulação, mas o Senhor esteve com eles na sua tribulação. Não seja indiferente ao que Cristo fez na cruz por você. E não se engane achando que uma vez que você é de Jesus, os seus problemas acabaram. Não, você vai continuar tendo problema. A única coisa que nós temos que conforta a nossa alma é que os nossos problemas com Jesus é mais fácil de levar. Recline na sua cabeça, eu quero orar. Enquanto eu oro, eu quero convocar aqueles que estão escalados para virem à frente. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa especialmente hoje a nossa indiferença, perdoa a nossa apatia, e pedimos que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para nos incomodar, que o Teu Espírito possa se manifestar dentro de nós em tristeza tão grande quando errarmos o alvo, pecando, que rapidamente possamos nos reconciliar com o Senhor. Agora, Pai, quando iremos celebrar este memorial, nós pedimos que as orações que aqui forem erguidas, de perdão de pecados, posso receber do alto do céu o perdão, a cobertura do Teu sangue, que o Senhor possa lavar pecados, possa purificar-nos de toda injustiça. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Vou pedir para que você fique em pé agora.
Já tem tempo que a gente não canta aqui. Se eu me humilhar, nós vamos cantar isso. Eu pedi o Felipe para me ajudar aqui, Felipe. E enquanto nós estivermos adorando a Deus com essa canção, os irmãos vão servir você vai estar adorando a Deus com essa música. E enquanto você adora a Deus, na medida que você for recebendo o pão e o vinho, os irmãos vão sentando e aguardando o tempo para participarmos juntos. Vamos adorar o Senhor. Márcio, me ajuda a gritar aqui, Márcio, não sou eu. Vamos adorar a Deus com essa canção, enquanto você recebe o pão e o vinho e aguarda sentado.
você não recebeu os elementos, levante a mão, que um diácono ou obreiro vai até você. Os cursos estão sem. Uma irmã hoje de manhã me enviou um recado. Pastor, sonhei com o senhor. E o sonho foi muito especial para mim. Eu tive um sonho há 3 anos atrás. E eu achava que esse ano o ministério ia terminar. O ministério do Moisés ainda ia. E Deus me respondeu hoje um sonho de uma irmã. Ela disse o que o Senhor mandou responder para mim nessa madrugada. Nós estamos começando uma nova fase na vida da igreja. Não fique indiferente. Não perca a oportunidade. Se envolva na obra de Deus. Dê o seu melhor. Não importa a sua idade. Deus está fazendo nascer uma criança nova no meio da igreja, que é algo novo que Ele vai fazer na sua igreja. Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, e Deus batiza com o Espírito Santo. Você precisa clamar a Deus que Ele batize você. Quero servir os irmãos aqui. Abra sua Bíblia. Eu vou ler para você. 1 Coríntios 11. Você sabe de qual? Aqui diz assim, palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o seu pão. Feche os teus olhos. Ore comigo agora. Ore assim. Pai Celestial, eu te dou graças pelo corpo de Jesus, que foi dilacerado, que foi crucificado pelos meus pecados. Através do corpo que o Senhor entregou, a tua palavra me diz que eu tenho direito em ser curado. Então me aproprio agora da cura que foi paga na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Coma o pão e seja curado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pega o cálice, diga comigo: em memória do Senhor Jesus. Eu celebro nesta noite o meu culto a Ele, louvando a Ele pelo seu grande amor. Eu tomo posse do perdão dos meus pecados. Coloco aos pés da cruz todos os meus pecados, e que o sangue de Jesus continue me lavando, me purificando. Amém. Tome. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a andarmos em novidade de vida,
ajuda-nos a agradar o teu coração. Somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor é forte, o Senhor pode tudo. Então estenda-nos a tua mão sempre, e quando tropeçarmos, Senhor, levanta-nos. Quando cairmos, sustenta-nos, Senhor. O Senhor está fazendo isso até hoje. Eu te dou graças pelo sinal profético que o Senhor me deu através desse sonho de uma criança nova nascendo dentro da igreja, Senhor Deus, e não é fruto do pecado, é fruto do teu amor, é algo novo que o Senhor está fazendo aqui. Eu rogo nessa hora que as ataduras do pecado sejam destruídas e cortadas dentro da igreja, e que sejamos totalmente livres para servir ao Senhor com integridade de vida e para fazermos a obra do Senhor com o nosso melhor. Em teu nome eu repreendo toda ação de Satanás na vida da igreja e louvo e celebro ao Senhor a nova era que está nascendo na vida da igreja. E essa ceia, Pai, nós estamos fazendo dela um marco, que este lugar fique pequeno para que o Senhor vá fazer. Ajuda-nos, Senhor, que venha um espírito de multiplicação sobre a igreja, de crescimento espiritual, de cumplicidade espiritual.